A maioria das pessoas vive acreditando que o que as impede de vencer está do lado de fora. Falta de dinheiro, de tempo, de apoio. Mas a verdade mais dura e mais libertadora é que o que mais paralisa você está dentro de você. É o pensamento que diz, não sou capaz. É a comparação que te faz se sentir pequeno. É o medo constante de não ser suficiente. Esse inimigo não grita, ele sussurra. Ele vive dentro da sua cabeça dia e noite. E você nem percebe que está sendo envenenado aos poucos. É ele que te impede de tentar. É ele que te paralisa mesmo quando tudo parece estar indo bem. É ele que te sabota quando você está prestes a dar um salto. Esse inimigo tem nome: autossabotagem. Mas de onde vem isso? Ninguém nasce se sabotando. Essa tendência nasce de experiências mal digeridas, de críticas que ficaram presas na alma, de fracassos mal compreendidos. Ela se forma quando você falha pela primeira vez e, ao invés de aprender, conclui que não nasceu para isso. Ela cresce quando te comparam com alguém mais capaz e você internaliza que é inferior. Ela se alimenta de insegurança, de baixa autoestima, de traumas não tratados. É um ciclo. Você se frustra, se retrai, não tenta, se sente ainda mais incapaz. Com o tempo, você nem percebe que está vivendo uma vida abaixo do que merece, só para evitar o desconforto de se desafiar. Parece contraditório, mas a estagnação se torna um lugar seguro. Mesmo sendo infeliz, você se acostuma. Mesmo não estando onde queria, é mais fácil continuar ali do que arriscar perder tudo tentando algo novo. A mente humana prefere o desconforto conhecido do que o desconhecido incerto. Por isso você vê pessoas com potencial vivendo vidas comuns, gênios acomodados, líderes em potencial trabalhando em silêncio, com medo de falhar publicamente. É mais fácil ser pequeno, ser invisível. Assim, ninguém exige muito, ninguém cobra demais. Você não precisa provar nada a ninguém e, principalmente, não precisa provar nada a si mesmo. Esse é o esconderijo da autossabotagem. E muitos vivem ali por toda a vida. A autossabotagem não é sempre óbvia. Ela veste máscaras, muitas. Às vezes ela se disfarça de perfeccionismo. Você nunca lança, nunca começa, nunca termina, porque não está bom o suficiente. Mas no fundo, você tem medo de não ser aceito, medo de não ser reconhecido, medo de ser exposto. Outras vezes, ela se apresenta como procrastinação. Você diz que vai começar amanhã, depois, semana que vem. E quando percebe, já se passaram anos. Ela também se manifesta em comportamentos autodestrutivos. Você se envolve em relacionamentos que te destroem, gasta dinheiro que não tem, toma decisões impulsivas que atrasam a sua evolução. Por quê? Porque, inconscientemente, você sente que não merece o sucesso, a paz ou a felicidade. Essa é a crueldade da autossabotagem. Ela te convence a se destruir, enquanto te faz acreditar que está se protegendo. Esse talvez seja o ponto mais delicado. Você não tem medo de fracassar. Você tem medo de dar certo. Porque se der certo, tudo muda. Você vai precisar sustentar o sucesso. Vai ter que manter a disciplina. Vai incomodar gente que se acostumou com a sua versão apagada. Vai precisar dizer não. Vai precisar crescer, e crescer é doloroso. Dar certo implica deixar para trás a antiga versão de si mesmo. E isso exige coragem. Por isso, muita gente prefere nem tentar. Porque o sucesso cobra um preço. E nem todo mundo está disposto a pagá-lo. Mas aí está a grande tragédia. O preço da autossabotagem é ainda maior. É a culpa silenciosa. É a sensação constante de eu poderia estar em outro lugar. É a dor de saber que você teve chance e não aproveitou. A autossabotagem é cíclica. Você começa motivado, tenta algo novo, encontra uma dificuldade. Ouve a voz interna dizendo: sabia que não ia dar certo. Desiste, sente culpa e vergonha, e volta para o começo. É um labirinto sem fim. E quanto mais você se sabota, mais difícil fica confiar em si mesmo. Você começa a duvidar da própria intuição. Você se fecha. Você vive pedindo permissão.
Você se encolhe em situações onde deveria se expandir. E o mais perigoso, você começa a acreditar que essa é a sua natureza, que você nasceu assim, que não tem jeito. Mas isso é mentira. A verdade é que você se sabotou por tanto tempo que esqueceu quem realmente é. A virada começa quando você reconhece que está se sabotando. E isso exige brutal honestidade. Você precisa olhar no espelho e dizer: eu tenho falhado comigo mesmo. Tenho medo de vencer. Tenho medo de me tornar quem posso ser. Mas reconhecer isso não é fraqueza. É o primeiro ato de coragem. A partir daqui, tudo muda. Você para de fugir e começa a enfrentar. Você entende que o medo vai caminhar com você, mas não precisa mais comandar seus passos. Você aprende a agir mesmo com dúvida, a se mover mesmo sem motivação, a construir confiança com pequenas vitórias diárias. E aos poucos, você quebra o ciclo. Você entende que você não é seus erros, suas falhas, nem suas versões passadas. Você é capaz de recomeçar, sempre. Se você chegou até aqui, é porque tem algo dentro de você que quer mudar. Uma fagulha de força, uma centelha de coragem, uma voz, mesmo que baixa, dizendo: eu posso mais. Alimente essa voz. Fortaleça essa centelha. Não espere a coragem completa para começar. Comece com o que tem. Agora. A autossabotagem vai continuar tentando te paralisar. Mas a diferença é que agora você está atento. Você sabe onde ela mora, sabe como ela age e sabe que você tem escolha. A vida não é sobre perfeição. É sobre consistência. É sobre levantar cada vez que cair. É sobre seguir em frente, mesmo que devagar. Você não precisa de aprovação. Não precisa de sinal verde de ninguém. Você só precisa de um motivo. E esse motivo é simples. Você merece viver o melhor da vida. E não apenas sobreviver. Pare de fugir. Pare de adiar. Pare de se sabotar. A vida real começa quando você decide sair da própria frente. Muita gente carrega feridas profundas. Feridas da infância, feridas de rejeição. Gente que cresceu ouvindo que não era suficiente. Gente que se sentiu invisível por tanto tempo, que hoje tem medo de brilhar. E aí, sem perceber, essas pessoas começam a usar a dor como muleta, como justificativa para não tentar, para não sonhar, para não se arriscar. Eu sou assim porque fui machucado. Não consigo mudar porque sempre me disseram que eu não conseguiria. Mas escuta com atenção. A sua dor pode ser o motivo da sua estagnação, ou o combustível da sua transformação. Você escolhe. Você pode usar o que viveu como escudo para nunca tentar, ou como impulso para nunca mais aceitar viver pequeno. A dor que te paralisou até hoje pode se tornar a chama que vai te empurrar para frente. A decisão é sua. Enquanto você se sabota, está perdendo mais do que oportunidades. Está perdendo tempo, relacionamentos saudáveis, paz interior, desenvolvimento pessoal, o melhor de você. Está perdendo versões suas que nunca nasceram porque você não teve coragem de regá-las. Você se acostumou tanto a se diminuir que nem percebe mais o quanto deixou de viver. Já pensou em quantos caminhos você poderia estar trilhando agora? Quantas portas estariam abertas se você tivesse dado aquele passo? Quantas pessoas você teria inspirado se tivesse seguido sua missão? A autossabotagem te rouba discretamente. Ela vai sugando sua luz até que tudo o que resta é uma sombra do que você poderia ser. E talvez ninguém perceba. Talvez o mundo diga que você está bem, mas você sabe. Você sente. No fundo, você sente que está se traindo. E isso, por si só, já deveria ser motivo suficiente para mudar. Chega um momento em que você cansa. Cansa de fingir que não se importa. Cansa de usar desculpas. Cansa de correr em círculos. E nesse momento você descobre uma nova forma de viver. A liberdade de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem medo de julgamento, sem precisar se encaixar nos padrões que te sufocam. Ser você exige coragem. Porque muita gente vai se afastar. Muita coisa vai mudar. Mas tudo que ficar será verdadeiro. A autossabotagem morre quando você abraça sua autenticidade. Quando você para de lutar contra si mesmo.
e começa a caminhar com o que tem de mais puro, sua verdade. Não existe versão mais poderosa de você do que aquela que não tem medo de existir. Chega um ponto da jornada em que você precisa decidir. Ou continua vivendo com medo, ou escolhe crescer com coragem. Não dá para manter os dois. Não dá para evoluir carregando desculpas. Não dá para construir o novo morando no passado. A decisão que muda tudo não é feita num grande evento, com aplausos e reconhecimento. Ela acontece no silêncio do seu quarto, quando você decide de uma vez por todas: chega, não vou mais me esconder, não vou mais me sabotar. É uma decisão que não precisa ser anunciada. Ela se mostra com atitudes. Quando você levanta e faz o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Quando você encara o espelho e diz: eu sou capaz. Quando você age, mesmo com medo. Essa decisão vai te reconstruir, vai te quebrar e refazer, vai te preparar para uma vida que você nunca imaginou viver. A autossabotagem não desaparece de uma hora para outra. Ela continua rondando. Mas depois dessa decisão, ela nunca mais comanda. Talvez você tenha se sabotado por anos. Talvez tenha deixado sonhos morrerem. Talvez tenha enterrado versões lindas de si mesmo, só porque acreditou que não podia. Mas hoje é diferente. Hoje você sabe. Hoje você entende. Hoje você acordou. A vida te chama. A sua missão está de pé. O tempo não espera. E o mundo precisa exatamente do que só você pode oferecer. Você já se escondeu por tempo demais. Já se calou quando deveria falar. Já se anulou quando deveria brilhar. Agora é sua vez. Levante-se. Olhe para si com verdade. Desculpe-se por tudo o que adiou. E, acima de tudo, recomece. Sem culpa. Sem vergonha, sem vergonha. Sem medo. Você nasceu para ser grande.